Amigos e amigas, boa noite, muita paz para todos e para todas. É, Hoje a nossa 13ª aula, onde estamos estudando o capítulo Culpa. Esqueci-me de avisar a vocês no encontro anterior que, excepcionalmente, esse tema Culpa ele será em três episódios. Portanto, hoje, o segundo, quando vamos refletir sobre as lamentáveis consequências da culpa, quando ela não é liberada conforme a proposta da psicologia espírita, aqui segundo Joana de Ângeles. Resolvemos fazer isso pela delicadeza do tema, a profundidade do tema. Todos os temas nos alcançam, mas acho que esse da culpa nos alcança mais ainda. Assim como lá na frente, excepcionalmente, nós vamos ter temas onde vamos abordar em apenas um episódio. Dessa forma, então, dando continuidade, vimos as possíveis causas psicológicas para a culpa no encontro anterior, e hoje as lamentáveis consequências que advêm dessa culpa quando a gente não consegue elaborá-la, quando a gente não consegue resolver os nossos conflitos interiores. Muito bem. Então, a Joana vai afirmar que a culpa encontra uma espécie de perfeita sintonia com as paisagens mais escuras da nossa personalidade, onde normalmente a gente acaba conflituando bastante diante dessa realidade. Porque os conflitos dos sentimentos nutrem-se principalmente da presença da culpa. É como se normalmente a culpa estivesse presente em quase todos os nossos conflitos, de uma forma ou de outra, né? Então, acaba levando o indivíduo a uma verdadeira agonia, uma verdadeira aflição, quando ele sofre essa injunção, sem saber muito como se movimentar para libertar-se. E aí, diante da proposta que ela nos traz, afirma a Joana que normalmente a culpa acaba acabrunhando a pessoa, fazendo com que seja desarticulado os mecanismos da fraternidade e tornando a pessoa uma pessoa assim arredia, revoltada, triste, quando não completamente infeliz e totalmente desmotivada perante a vida. Porque as suas ações tornam-se policiadas, vigiadas, pelo medo de cometer novos erros, novos desatinos, e quase sempre a pessoa é empurrada para a tristeza, consequentemente, a depender da profundidade da tristeza, para a depressão e transtornos outros. Vezes, porém, outras, ela apresenta-se com nuances muito especiais, mediante as quais há uma forma de, digamos assim, disfarçá-la, escamoteá-la, através de desculpas, de justificações que acabam sendo completamente indevida. Por exemplo, assevera-se, dentro dessa proposta de conduta, que é normal a pessoa errar perante a vida. E aí Joana vai afirmar que, sem dúvida, né, é mais do que natural a pessoa errar perante as experiências da vida, mas não permanecer em contínua postura de equívoco. Há uma grande diferença. E eu tenho afirmado em outros encontros que tanto Joana como
Emmanuel, principalmente, tenho visto muito afirmar isso, que a nossa evolução se dá através do erro e do acerto. Então, se erramos, é lógico que estamos enquadrados dentro dessa proposta aqui, de que errar é completamente humano. Mas daí você permanecer no equívoco, no erro, vai a uma grande distância. E é por isso que quando Kardec, juntamente com os espíritos, aborda o tema da perfeição e da imperfeição moral, em O Livro dos Espíritos principalmente, nós vamos vê-los afirmar que nós todos somos criaturas imperfeitas a caminho da perfeição e que nós estamos aqui reencarnados com a grande proposta evolutiva de vencer as nossas imperfeições morais. Então, na verdade, nós todos temos imperfeições. Se temos imperfeições, nós vamos errar aqui, ali, acolá, mas a proposta é que toda vez que a gente erra, corrige o erro e parte para diante, até mesmo para cometer novos erros, mas diferentes daqueles em que nós nos situamos no passado. Por isso, é tormentosa, muito tormentosa a existência de quem se nutre de culpa, sustentando-a com a sua insegurança, que vai lhe servir de alimento para mantê-la consigo e com tudo quanto lhe acontece de negativo, mesmo as ocorrências mais banais, mais insignificantes, é absorvido com sentimentos necessários à própria reparação. Muitas vezes a infância conflituosa induz a pessoa a, ao sentimento de raiva, ao desejo de vingança, ao ressentimento, como já vimos anteriormente, né? A morte de um familiar, de pessoas queridas. Isso ocorre como uma espécie de catarse libertadora do desgosto que a pessoa sente. Quando mais tarde ocorre algo de infelicitador com aquele a quem foram dirigidos, né? A ira, a raiva, o ressentimento, o desejo de, de de vingança, a culpa instala-se automaticamente no enfermo, provocando arrependimento e dor. Me lembra muito aquele episódio do filme, né? Esqueceram de Mim, talvez vocês lembrem, quando o ator em casa, chateado com os pais, vai e adormece, e quando antes dele adormecer, né, ele ameaça, quer que todo mundo suma, e não gosta de ninguém, e quando ele acorda, se vê sozinho dentro de casa, porque todos já tinham ido para o aeroporto, diante de uma viagem que estava programada, e esqueceram dele. E ele passa a se sentir culpado como se ele fosse o responsável pelo sumiço dos pais, estabelecendo, portanto, culpa. Então, dentro dessa realidade, quando a gente tem essa nutrição de um sentimento de ressentimento, de raiva, de desejo de desforra contra alguém, e algo acontece a esse alguém, isso pode nos conduzir a um sentimento de culpa, achando que nós somos os responsáveis por aquela ocorrência com o outro. Esquecendo-nos que determinados acontecimentos, eles têm lugar não porque nós queríamos que tivesse, mas porque faz parte do contexto existencial da pessoa, né? É bem verdade que aqui não podemos descartar a influência que o nosso pensamento, o nosso sentimento tem sobre os outros. Mas veja, tudo isso tem um determinado limite, conforme a necessidade de experiência que a outra pessoa tem diante da vida. E principalmente quando a pessoa, por exemplo,
morre ao lado de outra, né, que acaba sobrevivendo a um acidente, a uma situação, às vezes a pessoa que sobrevive passa a se sentir-se culpada, achando que não deveria sobreviver, que o outro não deveria morrer e assim por diante. É muito comum, às vezes, em situações de guerras, acontecer isso com soldados no campo de batalha, enquanto uns voltam repletos de culpa, né, por ter sobrevivido quando os seus companheiros não conseguiram sobreviver a um ataque, a uma explosão ou coisa do tipo. Quando a gente entende os princípios da doutrina espírita, reencarnação, causa e efeito e assim por diante, fica mais fácil a gente compreender esses fenômenos, digamos assim, da vida. Então, pessoa que age assim é um comportamento mórbido que castra muitas iniciativas e acaba desencadeando vários processos, né, autopunitivos de que a pessoa acaba não conseguindo se dar conta. Então, vejamos, o arrependimento, que deve ser sempre um fenômeno normal de avaliação das ações cometidas, e, mediante os resultados que decorrem dessas ações, torna-se na consciência de culpa uma chaga que precisa ser purgada, né? Precisa purgar esse mal-estar, precisa se desfazer dessa desconfiança. Então, como forma de esconder muitas vezes o conflito, surge uma espécie assim de autocomiseração, autocompaixão, uma espécie de vitimização, né? Quando o mais correto seria a pessoa encarar o problema, a questão, para a liberação total do estado emocional perturbador, mediante uma reparação quando se faça possível, a partir do instante que você percebe o erro, arrepende-se e busca corrigir. Lembrando mais uma vez aquela fórmula fantástica de Kardec, né? Erro, arrependimento, expiação, reparação. A expiação é o sofrimento que decorre do arrependimento da pessoa. Não é expiação naquele sentido de um sofrimento de hoje por conta de uma vida anterior. Mas veja, tudo vai culminar na reparação. Só que às vezes a reparação não é possível de ser feita. E aí? Precisamos entender que quando nós erramos sobretudo perante as soberanas leis da vida, consequentemente com o outro. Então, o maior resgate nosso é perante essas soberanas leis da vida, que muitas vezes o outro não está disposto a perdoar, a aceitar a devida reparação. E aí? Nós não podemos ficar nessa dependência do outro. Dessa forma, reprimir a culpa, buscar, tentar de toda forma ignorá-la, escamoteá-la, é completamente negativo, tanto quanto aceitá-la como uma ocorrência natural. Tipo assim, ó, errei, é isso aí, tenho o direito de errar, quem quiser que goste. Não é bem assim, porque convivemos com os outros, temos direitos, temos deveres, assim como os outros têm direitos e têm deveres. À medida que ela é a culpa introjetada, né, ela acaba se assenhoreando da emoção e passa a tornar-se uma coisa completamente punitiva, castradora, perversa. Tem um outro texto de Joana que ela propõe uma coisa muito interessante, como se houvesse dois tipos de culpas, uma culpa boa e uma culpa ruim. A culpa ruim seria essa, né? Que a culpa toma conta da emoção e vai realizar um processo autopunitivo, castrador, perverso, e que não leva a pessoa a canto nenhum. E a culpa boa é aquela como vimos anteriormente, quando a pessoa percebe o erro, arrepende-se, expia e busca fazer a reparação, quando isso se torna eh, completamente possível. E porque se nutre de pensamentos atormentadores,
o indivíduo normalmente sente-se desvalorizado, aflige-se com ideias pessimistas, desagradáveis, torna-se uma pessoa normalmente negativa perante os outros, perante a vida, torna-se uma pessoa muito amarga, né? Às vezes até mesmo agressiva. E eis que na base de tudo isso pode estar aí escondido a culpa. Por isso, essas culpas que nós trazemos podem ser provenientes da existência atual, mas, sobretudo, também, né, das existências passadas, onde os registros permanecem no nosso inconsciente mais profundo, exercendo uma influência atormentadora, negativa, punitiva, seja como for, né, na nossa consciência de vigília, no nosso momento atual. Daí eu entendo assim que seria interessante a gente estar num processo de autoconhecimento, de autoavaliação, a gente se perguntar quais são as culpas que eu trago comigo, né? Eh, que me perturba a existência, né? Por que eu estou assim, agressivo, irritadiço, armado contra tudo, contra todos e tal? Eu tenho alguma culpa? Aí você vai investigando, vai aprofundando. Porque quando a gente faz essas perguntas de uma forma sincera, honesta, ao nosso inconsciente mais profundo, com abertura para as possíveis respostas, ela em um determinado momento vai vir, né? Porque se não for assim, a pessoa continua amarga, se considerando muito desprezível, né? Principalmente aquelas que têm uma personalidade assim mais de construção mais frágil, né? E que pode escorregar para ações mais conflitivas, mais tormentosas ainda, quando não se busca a fuga das experiências existenciais, dos conflitos existenciais, pelas portas do suicídio. Joana vai falar num determinado momento, né? Por exemplo, sobre os seriais killer, aqueles indivíduos que têm um comportamento assassino, né, de uma forma continuada, porque eles são propelidos a novos cometimentos homicidas. Isto porque, segundo ela, além do impulso psicopata inato na pessoa, e destrutivo, é lógico, né? Isso lhes anula os sentimentos e a lucidez em torno das atrocidades que são cometidas, porque são portadores de fragmentações da mente, né? E permanecem capazes de uma avaliação mais profunda em torno dos próprios atos. E aí podem, muitas vezes, essas pessoas se apresentarem gentis, atraentes, conseguindo dessa forma conquistar aquelas possíveis futuras vítimas, antegozando, no entanto, né, a satisfação da armadilha que é proposta ao outro, ao vê-lo ir caindo aos poucos naquela situação que lhe satisfaz, né, de uma forma doentia. Portanto, bloqueando a culpa, esses seres, essas pessoas, acabam se saciando, porque não tem culpa nenhuma do que faz. E, sobretudo, porque há um bloqueio também aí das suas emoções, das suas noções éticas para o certo e para o errado, né? E nessa aflição, nesse desespero, né, de quem leva até o final um determinado ato, e depois de levado, alguns podem até, de uma certa forma, sentir uma certa culpa, mas não controlam o impulso e vai repetir a ação tantas vezes quantas se fizerem necessário, até serem apanhados, até serem mortos, ou algo acontecer que provoque uma mudança muito profunda em suas vidas. Então, quanto maior for o pavor, né, que a pessoa demonstra
a vítima, no caso, a outra tem mais estímulo, né, para instigar, para golpear, né, para agredir. E essa fúria sádica, segundo ela, explode numa espécie de prazer, normalmente num, pro, num prazer mórbido, né? E só cessa diante de uma nova ocorrência, de uma nova erupção, daí a pessoa se torna insatisfeita e precisando cometer de novo aquele ato. Daí porque serial killer. Mas quando a gente fala de culpa, né, eu já vi muitas situações onde as pessoas se sentem culpadas. A pessoa pode se sentir culpada porque está bem de vida aqui no sentido de que ela tem uma vida relativamente equilibrada financeiramente, tem sua moradia, enquanto os familiares vivem numa verdadeira agitação e perturbação, e às vezes a pessoa se sente culpada porque ela está bem e os outros não, né? Como se ela fosse responsável pelas escolhas que os outros fazem, tá? E não é bem assim que as coisas, vamos dizer assim, ah, acontecem. Às vezes você se sente culpado por estar relativamente feliz, enquanto membros outros da família, da sua comunidade, vivem numa verdadeira, digamos assim, numa verdadeira infelicidade. Então, diante de tantas possibilidades de culpa, que são muitas, né? A culpa por um filho ou uma filha ter se desviado do caminho do bem, como se você fosse o responsável ou a responsável por isso, né? Vejamos, às vezes a gente até pode ter contribuído, mas nós não somos completamente responsáveis. Porque quantas vezes, quantos pais fazem tudo certinho, bonitinho para os filhos, e, no entanto, eles se desviam do caminho. Então, a escolha, normalmente, é do outro. E quantas vezes pais desnaturados, onde os filhos teriam tudo para serem pessoas de má índole, e, no entanto, não são. Não podemos esquecer que cada um de nós é um ser imortal, reencarnado, que traz toda uma bagagem espiritual consigo. No nosso próximo encontro, para finalizar as nossas reflexões sobre a culpa, nós vamos ver então os processos propostos por Joana de Ângeles sobre a libertação da culpa. Até de hoje a 8, muita paz.